Olá, pessoal, boa noite. Muito boa noite, sejam bem-vindos à terceira semana de negócio da comunicação visual. Estamos começando hoje. Sejam muito bem-vindos, vamos chegando. Os nossos amigos conosco, Fernando Arcanjo, Fábio Colelo, seja muito bem-vindo. Cristal Consultoria conosco, vamos chegando. Eu confesso que eu já estava com saudades de fazer lives e, e é muito gostoso quando a gente faz esse trabalho e as pessoas elas gostam e comentam e pedem para que a gente faça mais. O Paulo conosco, oi Paulo, seja bem-vindo, meu amigo. Sejam muito bem-vindos. E hoje, quando eu estava mandando, que algumas pessoas são meus amigos que estão mais próximos a mim, e eu acabo mandando uma lista de transmissão do meu celular, e as pessoas respondem dizendo assim: puxa, eu estava com saudades das lives da GF. E isso é muito gratificante. Nós começamos a fazer as lives em março. São 4 meses fazendo lives com vocês. E quando passa uma semana sem fazer lives, a gente já fica com saudades. O nosso happy hour da comunicação visual, muito obrigada mesmo, gratidão por ter vocês conosco. São Marcos, Soluções Gráficas conosco. Boa noite para você também, Rony Augusto, Wellington. Hoje, para abrir a semana de negócio da comunicação visual, quem vai estar com. Adoro suas lições, muito obrigada, satisfação tê-lo conosco. Quem vai abrir a semana de negócios é a empresa Day Brasil. E a Day Brasil vai estar conosco falando sobre látex, a queridinha aí do mercado, né? Quem vai estar conosco é o Fabrício Carvalho. Ele é gerente nacional da divisão de equipamentos da Day Brasil, gerente regional sul no canal de distribuição, gerente da filial de Porto Alegre. O Fabrício é administrador, ele tem especialização em gestão empresarial, MBA na FGV, ele está na Day Brasil desde 2003 e trabalha na comunicação visual desde 2000. E até a gente brincou que ele começou com trabalho infantil, né? Nós somos a velha guarda da comunicação visual. Com o HP na Day Brasil, ele já está desde 2008. Então, pessoal, preparem as perguntas, vamos falar sobre a látex. Ó, o Elvio Pompeu Júnior conosco. Muito bem-vindo. Eu vou chamar já o Fabrício para a gente começar. Eu acho que ele já está conosco. Já está aqui. Olá, Fabrício! Seja muito Boa noite, bem-vindo. Luciana. Boa noite, Boa muito noite. obrigada por aceitar o nosso convite. É uma honra ter a Day Brasil aqui representada por você, ainda por cima, para a gente falar desse tema aí, que é a queridinha de todo o mercado, né? E eu acredito que as Verdade. pessoas estão ansiosas. Muito obrigada, é uma honra mesmo. Fabrício, satisfação em tê-lo aqui. Eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a tua história. Quem é o É, Fabrício? então, em primeiro lugar, Luciana, eu queria agradecer a oportunidade aí também, para nós é uma honra, a gente está sempre, sempre junto aí com a Grandes Formatos, né? Já Sim, participei de alguns eventos aí em Curitiba e é verdade. sempre bom aí estar prestigiando e ter essa oportunidade de poder expor o nosso trabalho, né? Os nossos produtos e rever alguns clientes também, né? Trazer as novidades aí para o mercado. Com Bom, a minha certeza. história na DEI começou em 2003, quando a DEI lançou o Shopping do Sign, que era um conceito novo, né, de loja onde o cliente podia entrar, se servir, ele cortava o vinil, ele comprava a ponteirinha, o bastão. Então Uhum, me juntei ao time da DEI Brasil nessa época. Nessa época nós trabalhávamos com equipamentos, outros equipamentos, que eu já tinha uma experiência de equipamentos antes de entrar na Day Brasil, mas eu entrei nesse conceito de comunicação visual, que era o Shopping do Sign, que é sim, eu uma lembro novidade disso. foi uma novidade que a Day Brasil trouxe do exterior, né, aqui para o Uhum, Brasil, e por muitos anos teve vários shopping do Sign no Brasil, teve no Rio, teve em BH, teve aqui em Porto Alegre, teve em São Paulo, teve no Nordeste também.
E depois, a DEI, eu digo que eu estou há 18 anos na DEI, mas não na mesma empresa, porque ela está sempre constantemente mudando, vendo o mercado, vendo os clientes, para onde vai. Então, algumas coisas ela até se antecipa para poder servir melhor aos clientes, poder atender melhor os clientes, né? Então, depois saiu o conceito Shop to Sign, veio o conceito de filiais, e então eu assumi a filial de Caxias do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, depois peguei uma parte do Brasil, ali também na região de Curitiba, na região de Florianópolis, de Santa Catarina, e sempre aqui no Rio Grande do Sul. Sim, E sim. agora, esse ano eu assumi a gerência nacional de equipamentos. Então a gente está Uau, parabéns. desde 2008 trabalhando com a HP, na época com as HPs 5000, 10.000, que eram as Uhum. solventes. Depois a HP lançou a Latex em 2010. Então depois de 2010 para cá, já faz 10 anos que a Latex está no mercado aí, né? Puxa, Sempre parece que foi ontem, evoluindo, né? é, evoluindo cada vez melhor, cada vez trazendo mais valor agregado ao cliente, ao mercado. Então essa é um pouquinho da Parabéns. minha história, né? Tô aí atendendo muitas empresas eu vi nascer, né? Crescer, tanto aqui no Rio Grande do Sul como em outras partes do Brasil. Então foi bastante trabalho aí durante esse tempo. Com certeza. Parabéns aí pela tua trajetória e por tudo que com certeza você entrega nesse mercado, né, Fabrício? Fabrício, Obrigado. e falando desse mercado, como é que a DEI Brasil está se posicionando? Como é que estão as coisas em relação a esse contexto atual? Como é que vocês estão vendo e pensando tudo o que está acontecendo no mercado? Então, Luciana, como eu falei, a Day Brasil, embora já tenha mais de 50 anos, 53 anos a Day Brasil, né? Então ela começou importando materiais para distribuidores, depois atendendo o público, as revendas, os birôs. Então ela sempre teve uma mudança, já passou por diversas crises durante esses 53 anos, mas a gente pode dizer que nenhuma delas é igual a essa que a gente está passando, né? Sim, Porque a gente nunca, pelo menos eu, durante todos esses anos, talvez meus avós podem ter visto, mas de fechar a empresa, né? O isolamento social, a empresa não poder fazer a sua atividade, isso tudo mexe no bolso, mexe no emocional, que as pessoas estão isoladas, sim. né? E a Day Brasil, ela também, a gente pode dizer que ela é muito ligada ao mercado, né? Ouve, planeja e não se furta de agir prontamente, né? Uhum. Então, a gente pode dizer que muitas empresas, elas, durante esse período de crise, né, foram pegas de surpresa. A gente pode dizer que todas, nunca ninguém imaginou que em 2020, do 2019 que a gente teve, de crescimento, muitas Sim, empresas aumentaram seu faturamento, aumentaram o market share, e estavam com boas perspectivas para 2020. Daí lá em fevereiro, no início do ano, quando veio de uma hora para outra, foi comparar um carro de Fórmula 1, né? sim. Então a DEI, ela tem ouvido os clientes, tem percebido isso, né? Uhum. A gente pode dizer, conduído e ajudado as empresas a permanecer usando a sua criatividade, trazendo produtos ou soluções diferentes junto com os clientes. Por exemplo, a gente teve aqui um projeto que a gente chamou Projeto Covid, né? Então a DEI sempre foi muito reconhecida na parte de chapas, tanto na Sim, sim. parte do policarbonato, que está desde 73, que foi trazido para o Brasil pela DEI Brasil, também a parte de acrílico e o nosso campeão de vendas, que é o Tecpond, né, que é Ou reconhecido no ACM, Brasil né? todo. Então a Day Brasil, ela fez assim, buscou soluções com os clientes, nunca atendendo o cliente final, através dos nossos clientes, trazer ideias de poder fazer coisas que os clientes usam para Uhum. proteção de individual, proteção de condomínio, proteção de academia, proteção de escola. Então, tudo isso usando o acrílico, usando o policarbonato, Sim. usando o ACM também, como aqueles quiosquezinhos com álcool em gel. Então, isso tudo foram ações que a DEI Brasil, ela se antecipou, pensou e executou, agiu junto com o time, né, com as Perfeito. pessoas, para poder trazer essas soluções, essa ajuda para o mercado, né? Sim. E a DEI é líder, assim, no mercado, né?
né, nessa questão É, de oferecer esse tipo de solução, né, Fabrício? é, a gente, até o ano passado, o nosso diretor, até a gente colocou nas assinaturas do e-mail, né? O diferencial da DEI são as pessoas e os produtos. Então, a gente tem parcerias de sucesso de muitos anos, né? Então, tem o Silicone da Dow, tem. Fabrício, agora tô. Eu não sei se é a minha ou Ah, se é a tá. tua que tá travando. Mas deu só uma travadinha, agora já voltou ao normal, né? Ah, Já. tá. Então a gente tem as parcerias de sucesso, assim, de muitos anos, né? Sim. Então, o policarbonato desde 73, a gente tem o Tecponte, que já faz aí quase 20 anos que a gente está trabalhando com essa marca, uma marca própria nossa, que nós desenvolvemos, com os melhores fornecedores, o melhor produto, e uma equipe bem treinada, né? A DEI investe muito, não é porque eu estou há 18 anos na empresa que eu sou meio suspeito de falar, mas eles investem muito em treinamento, em treinamento de pessoal, em ajuda para soluções, treinamentos de produtos, para que a gente possa conhecer e dar a melhor solução para o cliente. Né? Que bom, Então, né? ela sempre foi uma líder nesse campo, assim, né? Uma empresa muito boa, assim, para a gente E isso é trabalhar, bom, que é muito investir. reconhecido isso pelos clientes, né? Ah, Inclusive, a gente ganhou alguns prêmios aí, reconhecidos como empresa fornecedora de chapas, né? Em algumas feiras, que a gente olha, está presente nas feiras. Então isso não é do acaso, né, Luciana? É porque é teve realmente um investimento na muito empresa, um trabalho, trabalho muito bom. Exatamente. com certeza. Fabrício, e em relação a tudo isso, como é que você tem visto os teus clientes? A assertividade que eles estão tendo em retomada com a látex, o que que você tem visto em relação a isso? Então, a gente está no mercado de comunicação visual há muito tempo também, né? Então, a gente tem visto assim, os clientes, o mercado de comunicação visual sempre foi muito criativo. Eu acho que é o diferencial, trabalha com Sim. criatividade, né? Então, tem uma renovação, tanto de produto como de foco. Eu lembro, por exemplo, que há uns anos atrás, quase que 100% das fachadas eram feitas em lona. Hoje a gente está vendo o ACM, né, que foi uma das coisas que nós trouxemos Sim. e os clientes fizeram. Então, nesse momento de crise, a gente também vê que os clientes eles estão se reinventando. A gente vê muita mídia sendo migrado para o virtual, né? E um dos Aham. anseios, grandes anseios dos clientes é poder vender pela internet. Então, alguns já estão investindo forte nisso, de poder fazer uma venda pela internet de produtos para comunicação visual, vestuário, decoração, né? Para quê? Para que eles possam manter um nível de faturamento. Então, as empresas estão fechadas, mas continuam trabalhando, continuam vendendo pela internet. Então, a gente percebe que aqueles clientes que se reinventaram, que se prepararam, que conseguiram fazer um bom planejamento, ouvir o mercado, planejamento e agiram rápido, esses eles estão se mantendo. A gente tem vários cases assim no Brasil de clientes que estão conseguindo se manter durante esse período, né? Nossa, isso é perfeito, né? A látex, ela é muito versátil, né? Ela tem Uhum. uma gama de aplicações muito, de forma assim, é muito dinâmica, dá para fazer muita coisa, né? A partir da tecnologia látex. E você tem visto isso. Tem alguns cases que você poderia contar para nós? Olha, até antes um pouquinho de eu chegar nos cases, às vezes, só esclarecer um pouquinho, Luciana, que às vezes a gente que podemos dizer que a gente é o distribuidor mais antigo da HP. Aham. Eu lembro que quando a HP trouxe a látex para o Brasil, se falava muito em material sustentável, né? Ah, Sim. que a látex é sustentável, que não tem solvente. E daí o cliente chegava e dizia, não, mas isso aí para mim não é importante. Para mim é importante quando eu chego lá, vou vender um negócio para o cliente e o cliente quer saber do preço. E o Uhum. preço fica caro. Então Sim. eu não quero um produto sustentável. Mas só que esse é um dos pilares da látex. Na verdade, a látex ela tem três pilares. O primeiro é a qualidade, a qualidade de impressão, com versatilidade de mídia e também com a durabilidade da impressão. Depois ela tem, o segundo pilar dela é a produtividade com facilidade de operação. E o terceiro pilar dela, que é o ecológico, que ela
ela é ambientalmente correta, a gente pode dizer, né? Que ela não tem, é livre de solventes, componentes tóxicos. Então, com essa base, a gente pode dizer que assim, esses três pilares é que tornam ela diferente do mercado. Então, por exemplo, sobre a qualidade e a versatilidade, ela consegue aderir num número muito maior de mídia. Entendi. Então, diferente do que se falava no início, de que ela não ancora na lona, não imprime bem na lona. Por quê? Porque o cliente, ele tinha impressão a máquina de impressão digital, ele estava voltado para a impressão de metro quadrado, ou de adesivo, ou de lona. E a látex, ela veio para destruir um pouquinho isso aí, e trazer valor agregado para o cliente. Então, a gente pode dizer assim, hoje tem uma impressão em canvas, tem uma impressão em tecido, tem impressão em papel, tem impressão no papel de parede, ela tem impressão em backlight film, que é para fazer o night and day em paradas de ônibus, por exemplo. E hoje tem cases assim de mercado que a gente pode, ela está entrando no mercado de decoração, que é para envelopamento de paredes e estufados, também o couro sintético, né? Que a gente tem vários cases. Na parte de vestuário, que tem o Tyvek, tem a impressão no couro sintético, tem impressão no tecido promocional, no tecido de algodão também, que não é uma impressão sublimática, porque não tem o ciclo de lavagens da impressão sublimática, mas ela serve como impressão promocional. E também tem o mercado de sinalização, que a gente pode dizer assim, que é um mercado que é interessante, porque ele é alto valor agregado e são poucos concorrentes. Esse mercado de sinalização que eu estou me referindo seria a placas de sinalização, que pode ser feito pelo birô, porque como ela é uma impressão à base d'água e superficial, ela não tem uma cura por lâmpada, a cura dela é por calor, então ela não necessariamente precisa de uma mídia tratada para impressão digital. Ela pode ser impresso, por exemplo, sobre o vinil refletivo. Sobre um vinil refletivo que não precisa ser um vinil refletivo com coat ou tratado para impressão digital. Por causa da então, coragem, né? Também ela, no mercado gráfico, né, que são várias gráficas, por ela ser uma máquina pequena, que ela vai direto na parede, ela não tem cheiro, daí ela não precisa de uma sala preparada, só uma sala refrigerada, né? Então ela vai muito bem dentro de uma sala comum com ar-condicionado, sem exaustor. Então o mercado gráfico tem procurado a látex também, e também tem um pouquinho de mercado industrial, porque a linha branca tem usado a impressão látex sobre o filme de policarbonato, sobre o poliéster, que são mídias que eles resistem a alta temperatura, né? E o látex ancora muito bem dela, a impressão, né? Então, por exemplo, aquela teclado de membrana, painel de carro, micro-ondas, tanquinho de máquina de lavar. Tenho vários clientes que imprimem direto, ou no PVC em rolo, ou no filme de policarbonato para essa aplicação. Uau. Então, quer dizer, são mercados diferentes, né? Sim, um mundo de possibilidades. Exatamente, foge no metro quadrado. Então, o cliente faz a impressão, depois usa a resina, ou corta numa Zund, ou usa mesmo a solução da HP, que é de impressão e recorte, e já faz 2 anos que a gente está trabalhando com ela, né? Que é uma máquina diferenciada de produtividade. Então, isso agrega coisas, né? Agrega valor. Não, com certeza. E com relação a isso que você falou, é bem isso. Quando entrou a látex, eu ouvia muito falar isso, que para a água entrar em ebulição, tinha que dar um superaquecimento na impressão, e com isso as mídias não resistiam. E em contrapartida, a gente começou a ver rapidamente que na prática é muito diferente, abriu-se possibilidades, até o Paulo, acho que está conosco na live, o Paulo, a empresa dele, do Paulo Haas, que é uma empresa com solução para transformar as empresas de comunicação visual em empresas de decoração nesse segmento.
ele só recomenda e só faz os trabalhos a partir da látex. Assim, é um caso entre muitos, né? Então a látex realmente surpreendeu aí. Quantas pessoas até agora já comentaram aqui quando você estava falando que a látex foi a responsável pelo sucesso da empresa deles. E isso é fantástico, Legal, né? Gostoso, né, Fabrício? legal. Abrir. E ainda assim, no início, a primeira versão, a primeira e a segunda versão, que era 25 e 26 da Aham. látex, então ela tinha trabalhava com uma temperatura maior. Então na série 3 e na série 5, que são as máquinas, digamos assim, mais novas, ela solucionou totalmente esse problema, porque ela ainda continua, o veículo que leva o pigmento, que é a cor, é a água. Sim. Então precisa dessa evaporação da água. Só que hoje a gente tem, a HP lançou, tem o otimizador, né, que ele como se a gente fosse falar uma carga positiva e negativa que atrai o pigmento, e em vez de ser uma resistência que evapora a água, é um jato de ar quente, como se fosse um soprador térmico, mais ou menos para Uau. entender, né? Então, esse jato de ar quente faz com que a água evapore. E na série 500 tem um condensador que suga essa água. Aham. Então, isso dá mais velocidade na impressão. Então, hoje, a série 500, por exemplo, é 2 vezes, ou em alguns modos de impressão, 3 vezes a velocidade que era 25 e 26. Então, ela evoluiu muito nesses 10 anos, né? Então, cada vez tá melhor. Com certeza. E Fabrício já estava esquecendo, a gente esqueceu de avisar o pessoal que hoje tem brinde. Ah, nós temos um brinde aqui, ó, que a gente trouxe para o pessoal. Eba, Então, pessoal, hoje é dia de ganhar brinde da Day Então, nós Brasil. temos aqui um caderno personalizado da Day Brasil, parceria Day Brasil e HP. E a gente também tem 2 mochilas personalizadas. Aqui, ó, mochilas para também parceria Day Brasil, HP, para as 2 frases, né, que tem que mandar no direct da Grandes E essa Formatos. mochila para notebook, tudo. Então, em primeiro lugar, vocês têm que ficar até o fim da live. Tá. Ficando até o fim da live, a gente vai orientar como vai ser feito o sorteio. Vão se preparando, pessoal. Agora nós vamos começar. O Fabrício vai contar um pouquinho para a gente. Ó, já ganhei. Sobre as novidades. O que você tem de novidades para contar para nós, Fabrício? Bom, de novidades, a gente tem, assim, que é muito interessante na Latex e também serve para os que já têm a Latex e para os que vão adquirir a Latex, que é o investimento que a HP está fazendo muito forte na parte, digamos assim, virtual, né? Então, para aqueles clientes que anseiam vender pela internet, a HP tem a HP Application Center, que ele é um software, é uma ferramenta da HP, que ela é vinculada ao número de série da máquina. Então, o cliente que já tem pode ter o benefício desse software, e o cliente que ainda não tem, quando adquirir, através do número de série, ele pode ter o benefício. O que faz esse software? Então, ele é um aplicativo que ele pode ser usado ou no tablet, ou no Uhum, celular, ou pode ser agregado no site do cliente. Por exemplo, se ele tem um domínio .com e que ele vincule lá o WooCommerce, uhum, ele pode fazer uma loja virtual no ambiente da HP. Então, ele vai colocar um banco de dados com as imagens dele, ele uhum, vai também fazer a configuração dos preços que ele trabalha, uhum, vai colocar os mídias, os trabalhos que ele faz. Então, pode ser somente quadro, pode ser camiseta, boné ou transfer, pode ser papel de parede. Então é um ambiente onde o cliente dele vai entrar, sim. vai estar o logotipo dele junto com o da HP e ele vai poder fazer a configuração. Por exemplo, ele vai colocar as medidas da parede, vai colocar onde tem porta, onde tem janela, ele vai fazer o upload da imagem ou então vai pegar a imagem que já está no banco que ele reservou, pode ser do Fotolia ou um outro provedor de imagens. Ele vai montar o ambiente dele, pode ser lá do Uhum, filho dele, pode ser um quartinho de criança, o que ele quiser, ou até o banner ou o quadro. E o sistema ele vai deixar pronto para que o sistema
digamos, o Flex que faz a impressão, ele já vai receber o PDF pronto. E ele vai fazer a impressão e mandar para o cliente. Se ele vincular o WooCommerce, ele vai poder colocar, o cliente vai poder já fazer o pagamento, fazer o checkout direto no site Uau. dele, através do cartão de crédito, e ele vai receber o pedido pelo site dele e depois vai mandar entregar para o cliente dele. Então, é uma ajuda, uma ferramenta que a HP criou, isso no mundo todo, para ajudar os clientes a vender online. Então, essa é uma novidade Uau! legal. E Nossa, isso só é fantástico. para os clientes que têm látex. E assim, ela é uma ferramenta super intuitiva, facílima de usar, não precisa ter Tem muito alguma conhecimento restrição de da informática. linha? A partir de qual linha pode... Não, precisa do número de série da máquina, só. Certo. Então, tá a linha, que a linha 25 e 26 saiu de linha, né? A HP, Aham. ela descontinuou. Então, da série 3 e série 5, o cliente usa o número de série e ele pode ter esse benefício. Então, assim, ele é uma ferramenta à parte, né? Mas Certo. que pode ser vinculado ao site do cliente. O cliente daí precisa entender de programação ou contratar um programador para fazer esse vínculo. E ele faz parte de um pacote da HP que é o PrintOS, que digamos assim, um portal da HP onde o cliente ele vai poder cadastrar os equipamentos dele e ele vai ter mais eficiência na impressão. Então, ele vai poder saber gerenciar melhor os custos dele, ele vai poder saber remotamente o que está acontecendo na empresa dele, ele pode acessar a máquina, porque a máquina é vinculada à internet, ele tem o Media Locator, que ele pode baixar diretamente os perfis das máquinas, ele pode abrir o chamado para HP de manutenção, então ele tem um atendimento prioritário através do PrintOS, e faz parte desse pacote também o Application Center, que é um centro de aplicativos da HP para facilitar o cliente ao atendimento dele. Se ele não quiser vincular na internet, ele pode enviar o link, o cliente entra, se ele não tem o site, e ele vai receber de qualquer maneira, ele vai entrar num back-end lá digamos assim, um administrador do site, e ali ele consegue ver quem acessou, ele consegue saber o tamanho da medida, consegue ver o arquivo, é Isso é sensacional, é muito fantástico, bom. sensacional. E a gente percebe que a maioria das empresas de comunicação visual, inclusive as mais tradicionais, elas têm uma dificuldade em relação a visualizar isso, visualizar o e-commerce, Isso. né? E, nossa, Uhum. facilita muito a vida deles. Mas o PrintOS também é muito interessante, Luciana, porque ajuda o cliente, porque a gente às vezes vê que o cliente ele quer vender um metro Mas o quadrado. PrintOS é um sistema de gestão? Ele é um sistema de gestão de impressão, né? Tá. Ele vai fazer um gerenciamento da impressão do Que não cliente. alinha com o comercial da empresa. Não tem a Não, ver com não a alinha com o OS ERP que o... dele, né? Tá, O PrintOS é para ele gerenciar a máquina dele, a tá. produtividade, a produção Entendi. da máquina dele. O que acontece? Às vezes o cliente ele quer ganhar volume e hoje, até em função da crise que a gente está passando, não tem mais o volume, talvez nesse momento, não tenha o volume que tinha antes. Então ele precisa rever também os seus conceitos. Depois que passar, nós acreditamos que a gente tem uma demanda retraída, né? Então Sim. muitos investimentos eles não estão cancelados, eles estão parados e a gente vê assim, por exemplo, no turismo, né? Quantas pessoas não viajaram esse ano? Sim. Até tem o dinheiro guardado, até tinha Uhum. uma viagem programada, cancelou. Mas a hora que descobrir a vacina, o que vai acontecer? Vai Sim. explodir. O pessoal vai. Então, tudo isso é uma demanda É retraída. verdade. É o Então, mercado de tem eventos também, né? mercado de eventos, então, a impressora látex, ela imprime no Tyvek. O Tyvek faz não só os convites, mas também faz as pulseiras. Sim. Então, além de fazer toda a comunicação para o evento, banners, fachada, envelopamento de palco, de recepção, sem falar as feiras, que está tudo parado agora também, né, que Sim. movimenta muito, muito dinheiro. Então, o bom da látex é essa diversidade, né? Ela imprime tanto para a parte industrial, na parte da indústria, na parte de comunicação visual, como na parte de eventos, de festa, no turismo. Então tem um leque, abre um leque muito grande, né? Sim, nossa, com certeza. E com tudo isso,
a tendência é ajudar bastante, né? Até a Lara estava comentando aqui, a Lara, ela, elas também na empresa deles fizeram um projeto sensacional, com outra aplicação do que o teu, a Lara é da Marabu. Ela está falando, no mundo digital, as novas ferramentas e é melhor se adaptar. É verdade. E são isso que vocês estão proporcionando para os clientes, né, Fabrício, para que eles possam realmente se adaptar. Segundo a pergunta do Gilberto, o comentário que ele fez. Fabrício, me diga uma coisa, quando isso vai estar disponível? Já está disponível, já está Que disponível. bom, Se quiser conhecer medialocator.com ou printos.com. ótimo. Ou se quiser um atendimento da Day Brasil, é só passar um direct para a Day Brasil ou para nós da Grandes Formatos que a gente encaminha para vocês e alguém vai entrar em contato, certo? Por isso. Certo, certo. Ó, Alexandre Brito No também caso, conosco. como eu falei, é uma ferramenta intuitiva, o cliente mesmo ele pode acessar, ele mesmo vai colocar o número de série da máquina dele, né, e ele mesmo pode aprender sozinho. E um dos diferenciais da HP também é que ela também tem o central de treinamento delas, né, o cliente que já tem o equipamento. Hoje a gente já vendeu muito equipamento látex, né, e 90% dos casos dos clientes que nos ligam, que a gente dá uma assistência, um acompanhamento ao cliente, né? Então a gente procura não deixar a máquina, se bem que a série 3, série 5 não existe mais máquina parada, né? Mas 90% dos casos dos clientes é questão de perfil, questão de não conseguir usar alguma mídia, então a gente ajuda, a gente dá um atendimento remoto, 99% dos casos a gente consegue resolver remotamente mesmo. Nossa, incrível, muito bom. E com relação a equipamento, o que temos? Então, a diversidade da HP, ela vai desde aquele cliente pequeno que ele quer usar em casa, né? Digamos, abrir uma pequena empresa. Então, a gente tem a 115, que é uma impressão, são duas máquinas de impressão em recorte de 1,37 m, com cartuchos menores de 440 ml, de baixo custo ou equipamento, até máquinas de grandes formatos de 3,20 m. Então, hoje, aqui no Brasil, nós temos temos algumas máquinas instaladas de 3,20 m. Mas a de 3,20 m Que, chegou há pouco tempo, né, Fabrício? não, ela já tem acho que uns 5 anos aqui no É, Brasil, que já veio aqui para o Brasil. Então, a gente tem a 1.500, e tem a 3.200 e a 3.600, são máquinas industriais ah, que tem. Então, são máquinas de alta produtividade, tem muito mais recursos do que as máquinas pequenas, né? certo. E ela é distribuída, um dos canais que distribui é a Day Brasil. Sim. Então, ela tem, o custo de impressão ela é menor, a velocidade é quase 3 vezes a velocidade dela, né? E tem os mesmos benefícios. Então, ela tem a tinta resistência a arranhão, ela tem uma durabilidade externa de 3 anos, é uma impressão que sai seca da máquina, que é um diferencial da látex, e ela vai imprimir nas mesmas mídias. E pode fazer emulação de cores, né? Por exemplo, a gente tem alguns clientes, tem, na verdade, um cliente que tinha uma 570, que é uma máquina de 1,60 m, depois adquiriu outra de 1,60 m e depois adquiriu uma 1.500. Nossa. Então ele consegue fazer a emulação nas três máquinas, para tirar Uhum. as cores emuladas entre as três, né? E o PrintOS ajuda também a fazer esse gerenciamento entre as três máquinas. E uma das coisas interessantes que ele faz, que eu trouxe quando eu tive num treinamento em Atlanta, no showroom da HP, são impressões mais espessas, ó. Então, por Ah, que exemplo, essa aqui foi legal. uma impressão em carpete. Uau, até Ele, quantos milímetros? até 5 milímetros, na 1.500 Puxa, só, né? boa. Nas, Aham, nas pequenas não. sim. Então mas olha a qualidade de impressão, né? Nossa, em Quarpete, show. É bem, bem diferenciado. E o papel de parede e os quadros, eu acho que é o que hoje é o que está tendo maior procura, né? Aqui também eu trouxe uma outra amostra aqui, ó, que é um couro sintético. Então Fabrício, isso aqui, o Gleison está hum, perguntando, carpete da Moss? não conheço a Moss. Moss deve ser a É marca do carpete. É carpete comum. carpete comum, então tá.
Isso, Se não te tá? respondeu, você manda novamente. Aí. Isso. Então a gente tem assim um case interessante que a HP desenvolveu, e a gente pode até dizer que foi a HP no Brasil, que tem se esforçado bastante para isso, é a impressão no couro sintético, né? Então, Olha, foi desenvolvido em algumas parcerias com a HP para dar mais resistência à tinta. Porque a impressão direta nela, para fazer bolsa, fazer um sapato, né? Sapato feminino, um sapato até esportivo, né? sim. Então, a tinta ela não ia ter uma resistência à lavagem, que é o que exige o mercado, né? Então, com uma impressão, uma aplicação pré-impressão, depois a impressão e uma aplicação pós-impressão, conseguiu chegar então na durabilidade que o mercado exige, né? Que os fabricantes exigem para calçados e bolsas. Então isso é um case legal, um case interessante que alguns Muito. clientes que são fabricantes eles estão até terceirizando esse trabalho, procurando, né, Aham. fornecedores. No Nordeste tem um polo muito grande, aqui no Sul também, né? Então Uhum. isso é um mercado que é legal também, um case legal para a gente E é um verificar. mercado fora da curva, né? É, E abre uma foge série um de pouquinho de possibilidades. comunicação visual, né? Sim. Esses dias eu assisti uma live do empresário do nosso segmento e do Rio de Janeiro. Ele estava falando que antes da pandemia ele vendia de tudo. Quando ele teve que fechar a loja dele, ele começou a pensar dentro de casa o que eu gosto de fazer. Ele falou: eu gosto de mexer no Photoshop. E ele fez as telas que ele gostaria de fazer um dia, ia para a empresa, imprimia na látex, e ele começou a vender a R$ 700 cada tela que ele fazia. Daí ele estava explicando que em 20 dias o faturamento dele era muito maior do que ele faria com a loja dele aberta como comunicação visual. E é isso, a látex realmente ela abre esse leque pela qualidade, por tudo que você explicou, né? E às É, vezes um pouquinho, às vezes acalmar um pouquinho dá outras oportunidades para os é empresários. verdade. Então, foi como eu falei, né? Ouvir o cliente, ouvir o mercado, fazer um bom planejamento e agir rápido, né? É Porque isso, sempre vai ter alguém que vai copiar a gente, sempre alguém que vai querer ser mais rápido que nós, né? Se a gente ficar muito tempo pensando, muito tempo planejando e não executando, a gente acaba perdendo, às vezes, o time do negócio, né? com certeza, Então, por isso que é importante agir rápido. com certeza. E agora, um outro negócio que eu acho que é legal chamar a atenção da Látex, aqueles que já conhecem a Látex, ou já têm, né, já sabe que a facilidade de operação da máquina, né? Então, as cabeças, elas é um consumível da máquina. Então, o cliente, ele mesmo substitui a cabeça. Então, a cada mais ou menos 4 litros de tinta que passa pela cabeça, ele substitui a cabeça e ele sempre tem a cabeça nova na máquina. Por isso que a gente pode dizer que a qualidade dela ela é tão boa, porque ela está sempre com a cabeça nova, sempre com a cabeça renovada, né? Então, quando o cliente ele faz o custo de impressão, tanto no PrintOS como ali no IP da máquina, que ele acessa o IP da máquina para Sim, ver, ali ele já dá quantos ml de cada tinta, de cada cor, cada cartucho ele consumiu, o consumo das cabeças, o consumo do kit de manutenção, e ele tem um custo real ali da impressão, né? Então ele não tem surpresa, estragou a cabeça e agora vou ter que chamar o técnico, vou ter que trocar, vou ter que esperar ele vir, vou ter que gastar um valor muito alto na cabeça. Então isso foi pensado naquele pilar de produtividade da HP, né? Para lá o próprio operador faz essa substituição, faz o alinhamento e mantém ela sempre zerada, como a gente diz aqui no Sul, zerada. com certeza. Nossa, são muitos diferenciais que realmente é por isso que as empresas são apaixonadas. O Carlos Eduardo da InScreen, ele fez um trabalho incrível na empresa dele. Eu não tenho certeza de que o projeto que ele fez está baseado na látex. Daí aqui ele está falando, Lu, fala do nosso case. Carlos, diz para mim se é com a látex, só para eu poder dizer a informação certa. Látex 365. Bom, ele vai responder. Fazendo o Enquanto pessoal falar. isso,
Oi. 365 na veia, lá, ó, comunicação viária fundamental. Isso O pessoal gosta mesmo. da látex, hein? O pessoal ama látex, por isso é a queridinha realmente das empresas. Enfim, o Carlos Eduardo, ele é proprietário da empresa InScreen em Santa Catarina. E com tudo que aconteceu na pandemia e tal, e ele, ele não imprime na látex ainda, Carlos. Ainda você vai, Ainda não. ainda não. Ele fez um foco da empresa dele para ser uma empresa somente de envelopamento. Os projetos são incríveis. Ele está focando assim com visual moderno e tudo. E é o primeiro projeto que eu vi do Brasil com tanto tão bem formulado para atender o público de envelopamento. Ele transformou, ele deixou a empresa dele como uma fornecedora da loja dele de envelopamento. Parabéns, Carlos Eduardo, o que vocês estão fazendo aí é incrível. Em breve você vai ter látex, sim. E pode até ligar para nós, que a gente ajuda ele É, lá. fala com o Fabrício que É. você vai ter látex. Olha lá, isso Então, no mesmo. mercado de envelopamento, Luciana, é interessante que assim, ó, a látex, por ser uma impressão base d'água e ela ter essas partículas de látex, né, seria uma borracha, ela tem uma flexibilidade maior, principalmente nas curvas. Uhum. Então, se a gente olhar os catálogos da 3M, por exemplo, a gente vai ver que a 3M recomenda a impressão látex para Sim, envelopamento de veículos, né? Então, a gente tem, por exemplo, alguns cases, clientes de envelopamento de ônibus, de carroceria, né? Que eles usam látex para fazer a impressão, porque olha. é por exigência da carroceria, Uhum. da fábrica, né? Que ele exige que seja impressão látex. Por quê? Que dá mais durabilidade. Diferente da impressão UV, a UV ela também é uma impressão superficial, como a látex, mas ela deixa como é que eu vou dizer, tipo uma textura na impressão, dependendo Sim, da impressora, né? Então ela pode deixar algum. Isso é muito ruim para a laminação, tanto líquida como a laminação com filme. sim. Já a látex ganha em velocidade, ganha na reposição das cores. Então eu tenho um cliente, por exemplo, que antes ele tinha que manter um estoque muito grande de vinil cast colorido para poder usar em ônibus. Sim. E às vezes era para fazer faixas de ônibus. E como a HP, a látex, ela tem o OMAS, que ele tipo uma câmera fotográfica que ela filma a fibra do material e ela calcula o avanço, ela não deixa aquele bending, que é aquelas Aham. listras. Então, quando a gente Sim. pega uma impressão látex, por exemplo, ó, a gente não consegue perceber nela em que sentido que ela foi impressa. Se ela foi Sim, impressa assim ou assim, a gente não vê o sentido das cabeças. é Então, perfeito, né? resolveu o problema dele, porque agora ele usa o estoque de vinil branco e quando ele precisa fazer a cor, ele faz a cor na látex e consegue imprimir e fazer a faixa, né? E ela também é muito boa na laminação, porque como ela não tem essa textura, então ela fixa muito bem a laminação, tanto na laminação líquida, ou uma laminação UV, ou como a laminação com cast também, com o vinil cast, né? Sim. Então, ela conforta muito bem no para-choque, ela conforta nas pequenas curvas, ou até em grandes curvas. A gente tem até umas amostras que eu não tenho aqui, mas tem na matriz, que são as termoformagem na látex, que o cliente Aham. imprime no vinil, aplica no acrílico ou no PETG, né? Aham. E ele consegue fazer a termoformagem e a tinta não racha. Olha, Assim, coisas muito não profundas ele craquela, não né? racha. Não craquela. É a Não craquela. flexibilidade da Porque tinta, né? pela elasticidade da tinta. E para o envelopamento, para aqueles clientes que não quiserem laminar, ou digamos assim, que é curta duração, 6 meses, um ano, a tinta ela tem uma durabilidade de 3 anos externa. E Uhum. ela tem um aditivo anti-risco. Então ela tem, por exemplo, ela vai resistir à lavagem, vai resistir à chuva, à abrasão. Então ela é uma tinta de média durabilidade e de média resistência a Uhum. isso, né? Então não vai ter esse problema de poder já, por exemplo, imprime, daí vai lá fazer espatular e risca a impressão, né? Então alguns clientes Sim. tinham que imprimir e fazer a aplicação esperar a cura da tinta, né? Por exemplo, se for uma outra tecnologia, esperar a cura da tinta 24 horas
e depois ou lamina ou tem a possibilidade, quando espatular, arranhar. Mas o da látex não, né? Da Perfeito. látex, a vantagem é que ela sai seca da máquina. Uhum. Imprimiu, já tira da máquina, corta e entrega para o cliente. Isso tudo é custo. Claro. O tempo de impressão é custo, né? Com certeza. E na prática mesmo, Fabrício, faz 3 anos que eu decorei o apartamento aqui de casa e a minha cozinha eu queria um determinado tipo de azulejo e eu fiz na látex. A minha cozinha em cima da pia, assim, tem os azulejos portugueses feitos na látex. E, Fabrício, as pessoas que vêm em casa, primeiro elas não percebem que não é azulejo. Elas sempre me perguntam onde eu achei aquele azulejo. E ele está sendo lavado faz 3 anos. E não E saiu. não, nada. Não tem nenhuma imperfeição, ele está perfeito. Sabe que tem um documento da HP sobre a durabilidade da tinta e ela fala, por exemplo, ambiente externo Canvas, ele dura 200 anos. Nossa, eu Ninguém vai acredito. viver para ver se vai durar Sim. 200 anos mesmo, né? Uhum. Mas eu tinha um quadro aqui na minha casa feito em Canvas. Então, Uhum. esse aqui, por exemplo, é feito um Canvas. Lindo. Como ela é uma tinta mais translúcida, HP, ela vai sempre copiar a textura e o brilho da mídia que está embaixo. Uhum. Então, por exemplo, se a mídia é brilhosa, ela vai ficar brilhosa, se ela é fosca, ela vai ficar mais fosca. Então, tem uns tipos de pintura que parece realmente que foram pintadas à mão. Pois é. Então, pela qualidade e pela textura do material, olha assim, foi impresso à mão. Por isso que pela a impressão látex, ela vende tanto quadro e tanto papel de parede, que realmente é diferenciado, né? Tanto no Com papel de certeza. parede como no tecido. Fabrício, o pessoal da Projetos e Ideias está pedindo aqui. Fala para o pessoal da DEI Brasil de Jandira me convidar para conhecermos a látex. Tá, Jandira, tá do ladinho lá. Pode deixar. Pode Tá deixar bom? que nós vamos entrar em contato. Perfeito. Olá, outra pergunta. A tinta é encapsulada por uma película de látex que dá flexibilidade para impressão. Ah, era um comentário que ele fez, é isso? Eu não entendi a pergunta, desculpa que Na cortou. verdade, ele fez um comentário que a tinta da látex ela é encapsulada por uma película de látex que dá flexibilidade para a impressão. Isso, foi alguém da HP que falou isso aí ou não? Ou Eu é acho que sim, é cliente? um nome que eu não consigo ler. Não, mas é isso aí mesmo. Ele é o veículo que leva o pigmento é a água, né? Então, ela tem partículas de látex que com calor derrete e encapsula o pigmento. Então, a gente pode dizer assim, o solvente é o mais antigo lá, que como tu falou, a gente é da velha guarda, o solvente pesado, que já não vem mais para o Brasil, antes ele fazia como se fosse uma tatuagem, ele abre os poros da mídia ali, né? Ele agride a mídia para fixar o pigmento. A Sim, látex não, ela é superficial, ela vai por cima e ela cria como se fosse uma laminação. Por isso que ela tem o antirrisco e por isso que ela tem essa durabilidade externa de três perfeito. anos. Fabrício, o Thiago Wesley está perguntando qual látex é mais indicada para quem está começando no segmento de decoração? É possível informar o custo do equipamento, uma média? Uma média de equipamento, de valor de equipamento, eu poderia dizer assim, ó, para quem está começando e tem um volume pequeno, era melhor a gente estudar o volume, né? Porque a gente tem, como eu falei, desde a 115 até a 1.500, então a gente tem equipamentos, por exemplo, de 60 mil a mais de R$ 1 milhão. Depende muito do volume, da expectativa, do que ele se preparou para atender, qual é a demanda que ele se preparou para atender, né? Às vezes, se ele tem um planejamento para acima de 500 metros quadrados por mês, por exemplo, de impressão, não vale a pena ele comprar uma 115, começar com uma 115, porque os cartuchos é de 400 ml e daí ele vai custar mais caro do que os cartuchos de 775 ml. Sim, Então, é melhor ele esperar um pouquinho mais ou investir um pouquinho mais, pegar uma 315, que é uma máquina também de 1,37 m, que tem uma cortadeira também, né? Ou só impressão, ou impressão em recorte, que ela tem as duas versões, esperar um pouquinho mais e investir, porque já vem com os cartuchos de 775 ml. Então, sim. tudo depende do volume. Então, às vezes, o cliente diz assim, não, eu quero comprar uma 570, porque a 570 ela tem cartuchos de 3 litros. Então, o custo de impressão é mais barato.
Só que a gente raciocina com o cliente que a tinta ela é uma porcentagem do custo dele. Porque ele vai ter a cabeça, ele vai ter o operador, ele vai ter a luz, ele vai ter a mídia, né? Então a tinta é uma parte. Então talvez ele economize 50% na tinta, que vai representar talvez 30 ou 40% do custo dele, mas ele vai ter que imprimir 3.000 metros quadrados por mês para poder Sim. pagar esse custo. Uhum. Então daí não vale a pena ele fazer esse investimento. Talvez a gente esteja jogando contra nós mesmos, né? Mas a gente quer Uhum. dar a melhor solução para o cliente, porque não Perfeito. adianta ele pegar e comprar um equipamento gigante, né, para rodar 20 metros, 50 metros, 100 metros quadrados por mês. Daí ele vai É estar... verdade. Porque a látex, querendo ou não, ela é um equipamento de tecnologia. E a Sim. tecnologia tem uma desvalorização porque sempre surgem novas tecnologias, né? Então o Sim. cliente também tem que pensar no tempo de amortização desse equipamento. Não simplesmente olhar o custo da tinta. Ah, não, é o custo da tinta. Às vezes o cliente deixa de comprar vai investir, deixa de comprar uma látex, vai investir num outro equipamento por causa do custo da tinta. Ah, não, mas o Uhum. tinta está muito caro. Mas pensa que, digamos agora, o cliente ele precisa da impressão para entregar agora de tarde. De manhã agora eu preciso entregar depois do almoço. Pensa nesse benefício. Quanto que ele pode cobrar porque o cliente está com urgência? Então ele vai poder Sim. imprimir agora e vai entregar daqui 20 minutos, acabou a impressão, corta e entrega para ele. Então, isso também é custo. Se ele tiver, eu não posso entregar hoje, vou ter que entregar amanhã, porque eu tenho que esperar a tinta secar. Ou tem que Sim. esperar a tinta evaporar para que eu possa laminar, porque é necessária a laminação. Então, tudo isso é custo. Então, acho que respondendo à pergunta dele, um bom equipamento para começar a imprimir poderia ser uma 315 até uma 365. Tá? Que seria 365 é uma máquina que tem mais benefícios. Mas entre uma 315 e uma 365. Dependendo do volume, poderia ser também uma 115. Então a Perfeito. gente precisa conversar um pouco melhor para dar essa Até o assistência ideal para é que ele. o Thiago mande um direct, né? Para que vocês possam conversar um pouquinho mais, Thiago, a respeito disso. Nossa, muito bacana as tuas dicas, pensando no benefício do cliente mesmo, né? Mas daí ele já está no caminho certo. Agora ele já sabe qual é o equipamento que ele vai comprar, Sim, que é uma látex. Agora é só ele decidir qual que vai ser. Se vai ser uma 115, sim. 315, 335. Está num bom caminho. Com certeza. O nosso querido amigo Roberto, que bom que você está conosco, Roberto. Ele tá pedindo para comentar, até é bom para essas pessoas que querem ter a látex, né? Sobre as facilidades de manutenção, de troca de cabeça, de cartucho, para você comentar um pouquinho sobre isso. Porque isso realmente é um diferencial grande, né? Olha, então a cabeça, como eu falei, ela é substituída pelo operador, tá? Então ela tem uma durabilidade de 4. Na verdade, a garantia dela é de 1 litro e ela tem uma durabilidade média de 4 litros. Isso vai depender muito da mídia que o cliente vai usar. Agora, sim, não é o fato de chegou em 4 litros, tem que substituir a cabeça. Como ela tem a picolitragem dela é muito baixa e ela tem muito nódulos, muito mais nódulos do que uma ecosolvente, por exemplo, ela tem um entupimento com o tempo. Então, à medida que ela vai imprimindo, ela tem digamos assim, uma operação inteligente que ela vai substituindo esses nódulos e ela vai acusar para o operador que é necessário trocar em função de qualidade. Então, o cliente poderia até continuar imprimindo, né? Mas ele, quando for acusado ali para substituir a cabeça, ele vai tirar a cabeça, vai colocar a nova cabeça. A série 3, ela trabalha com 6 cabeças, que seriam um otimizador, como eu falei, é como se fosse uma pintura positiva e negativa, que ela atrai o pigmento. Vou procurar não ser tão técnico, mas para ter uma ideia. E depois tem as lights e tem o CMYK, né? Então são 6 cabeças. Então, não necessariamente quando o cliente chegou nesse limite, ele vai trocar 6 cabeças. Não, ela vai acusar a cabeça que precisa ser substituída, que pode ser do otimizador, ou pode ser, por exemplo, do o magenta e amarelo, ou pode ser do black e do cian. Então, ela vai substituir que altere aquela cabeça. Uhum. Então, quantos litros passa por aquela cabeça. Então mas no sistema da máquina, ela já exemplifica direitinho, já especifica direitinho o que precisa ser substituído.
Então, a pergunta dele foi a questão de custo, né? Sim. Tá. Então, para a gente ter uma ideia de custo de impressão, a gente pode dizer que ela é mais ou menos de 8 a 14 reais em preços atualizados o metro quadrado, incluindo a tinta, a cabeça e o kit de manutenção. Esse é o custo Isso. total de consumíveis, tá? Uhum. Esse kit de manutenção, ele é um kit assim, o cliente, o operador, ele não tem contato com a tinta do equipamento. Uhum. Então é uma caixa onde ela faz as limpezas eventuais das cabeças. Então, em vez, ela não tem o purgue como tem no solvente, porque é mais difícil de evaporar a água do que o solvente. Mas eventualmente ela vai limpando essas cabeças e vai ficando nesse kit de manutenção, que também é controlado pelo sistema. Daí depois ele vai tirar e vai substituir esse kit de manutenção, mas é um consumível também. Então não tem damper, cap, wipe, é só esse kit de manutenção. Muito Então fácil, o né? custo não tem surpresa, é isso aí. E é tudo substituído pelo operador, tanto a tinta como na 570, que são litros, são 3 litros, também tem os cartuchos de 775 ml. Então ela serve como um subtanque. O cliente vai imprimindo, ela vai puxando das 775 ml. E ela mantém um nível, né? E o cartucho de 775 que puxa da de 3 litros. E assim vai fazendo esse ciclo. Mas o custo é mais ou menos isso aí. Ele depende do número de passadas, depende do número da mídia. Mas o que é legal é que assim, ó, ela rende mais ou menos em torno de 9 ml por metro quadrado. Isso depende também do perfil que o cliente vai usar. Sim. Então, os perfis que são feitos pela HP é sempre otimizando o custo. Então, tem clientes, por exemplo, que vão chegar com 4 passadas em lona a menos de R$ 5 a impressão. Por quê? Porque eles fazem um perfil específico para aquele tipo de trabalho. Então, essa diversidade também ajuda bastante, porque ela economiza, ela rende mais, até porque ela não tem purga, ela não desperdiça tinta, né? É O diferente, cliente, né? por exemplo, ele pode desligar o equipamento no final de semana, ela não precisa ficar ligada, fazendo aquela limpeza e expulsando tinta. Desligou, na segunda-feira voltou e está funcionando. É bem diferente. Fabrício, falta 3 minutos no máximo para a nossa live cair. Parece que a gente conversou uns 15 minutos só, né? É verdade. Então, nós temos que Falei fazer o nosso demais, falei sorteio. Não, demais. mas é coisa É que boa. eu sou E tá muito cheio de empolgado. pergunta. Pessoal, e tá cheio de pergunta. Eu adoro saber sobre isso também. Pessoal, essas perguntas mandem por direct, ou para a Dei Brasil, ou para mim, que a gente repassa todas as perguntas a eles. Pessoal, Sim, ó, temos que já tá me fazer. dando até o tempo que tá acabando. Pessoal, vamos lá para o sorteio. O que que vocês têm que fazer? Printar, dá uma print na tela, tá? Marca Dei Brasil e AGF e vão responder a seguinte pergunta: como a HP Látex pode ajudar a impulsionar a minha empresa? As 5 melhores respostas vão ganhar. As 2 primeiras vão ganhar a mochila e o skin, que é o caderninho, e as outras E o 3 o caderno. caderno. Ó, quero minha mochila, isso mesmo. Vamos fazer a print então? Pessoal, muito obrigada primeiramente, Fabrício. Foi um prazer conversar com você. Espero ter uma nova oportunidade para a gente fazer a parte 2 dessa live tão bacana. Muito obrigada. Legal, legal. Obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade, Luciana. Foi muito, muito, muito bom poder esclarecer aí as dúvidas dos clientes, do pessoal, e fico à disposição aí. A hora que precisar de nós, estamos à disposição. Então vamos fazer a nossa print. Pessoal, muito obrigada. Beijo no coração de vocês. Espero vocês amanhã. Vamos lá? Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, Beijão. obrigado. Obrigado Tchau. a todos. Boa noite. Boa noite.